Fala aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu Nogueira aqui decidi fazer essa live do nada. Tem tanto sol aqui na minha cara, eu tô aproveitando para pegar um solzinho aqui. Vitamina D3, né? A gente precisa. E eu sinceramente não tô conseguindo nem ver se tem gente aqui ou não, mas não importa. Porque eu vou deixar essa live gravada no meu GTV, vai ser algo rápido. Eu quero falar sobre medo e ansiedade, né? Como tá no título aí da live. O que acontece, gente? O medo e a ansiedade são dois tipos de sentimentos que nos paralisam. O medo e a ansiedade são dois tipos de medos, são dois tipos de sentimentos, perdão, que acabam nos paralisando. E eu falo isso porque eu sou um ser humano, logicamente, de carne e osso, e já senti isso e sinto isso muitas vezes, né? Até mesmo às vezes quando eu tô ao vivo, quando estou trabalhando, quando eu estou prestes a entrar numa maratona de aulas, ou numa maratona de lives que seja. Constantemente a gente precisa lidar com isso, né? Não tem como não lidar com medo e ansiedade. Só que acontece, muitas vezes a gente escolhe não lidar com isso. E qual é o problema de não lidar com o medo e com a ansiedade? Vamos primeiro falar da questão do medo, tá? Eu atendo muitas pessoas, principalmente cristãos, e a grande maioria delas sempre tem medo de cantar uma música que, por exemplo, elas julgam ser difíceis para ela. Na live de segunda-feira, na aula ao vivo de segunda-feira que teve no YouTube, a gente falou muito sobre isso. Eu peguei e perguntei: vocês têm medo? Tem alguma música, por exemplo, que na hora de cantar vocês ficam com medo? Tem alguma música que na hora de cantar vocês travam e tal? E aí um monte de gente respondeu: sim, fico com medo. Sim. Aí eu falei: mas vocês têm medo de quê? Aí a gente conseguiu pontuar algumas coisas lá, por exemplo, como medo de desafinar, medo de a voz quebrar, acontecer isso aqui, ó, medo de ficar rouco, medo de errar o ritmo, enfim, vários tipos de medos. Só que aí, cada uma dessas pessoas que a gente pôde ali interagir, o que que eu percebi, o que que elas me disseram também? Que elas têm medo, e existe esse medo, mas porque elas entendem que a voz delas não está preparada para desenvolver aquela atividade. E aí, lógico que isso é super, super compreensível. É super compreensível. Você não se sente preparado, você não está preparado, beleza. Só que acontece, muitas pessoas acabam fazendo o quê? Elas simplesmente não lidam com esse medo, elas não lidam com essa situação. Então, normalmente, o que a pessoa faz? Ela desiste. Ela desiste de viver, de enfrentar aquele processo. Desiste. Por exemplo, vou dar exemplos simples aqui. Então eu não vou mais tentar cantar essa música porque simplesmente eu não consigo. O caminho é esse? Eu acredito que não. Quando eu comecei a cantar há 18 anos atrás, eu tinha esses medos também. Como eu falei já para vocês agora há pouco, eu ainda tenho vários medos. Ainda tenho. Mas, à medida que o tempo vai passando, a gente vai ganhando experiência, a gente vai aprendendo a lidar com esses sentimentos, né? E a única forma de lidar com isso é o quê? É enfrentando, né? Lidando com esse problema, enfrentando isso, né? Então eu me lembro que quando eu comecei a cantar, eu conheci um cantor muito famoso no Brasil que é o Leonardo Gonçalves. E eu ouvia as músicas dele e me dava muito medo, porque na época eu me comparava, isso é o maior erro que a gente pode cometer, eu me comparava, né, o nível de técnica que na verdade eu nem tinha, com ele que tinha um nível de técnica que já tinha naquela época, um nível de técnica absurdo. E aí caraca, eu nunca vou conseguir fazer isso, meu Jesus amado, e agora? E aí o que aconteceu? Eu caí em depressão. Caí em depressão, desisti da música, parei em tempo de cantar e tal. Só que aí chegou um momento da minha vida que eu pensei assim, cara, ou eu enfrento isso, ou eu faço alguma coisa para reverter essa situação, porque dentro de mim continuava pulsando aquele negócio. Não, eu quero cantar, não quero parar. Eu quero cantar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E eu pensei, cara, ou eu enfrento isso ou eu desisto. Ou eu enfrento isso, ou eu lido com isso, ou eu desisto. Aí eu pensei, tá, mas como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou fazer para vencer essa parada? E aí, no meu caso,
a única coisa que eu consegui pensar é: preciso treinar para chegar no nível desse cara. Preciso treinar para chegar nesse nível, para conseguir cantar as músicas dele, que são músicas maravilhosas. Não sei se vocês conhecem. Acredito que a Maria conheça. E eu comecei a treinar. E consegui. Chegou um momento da minha vida que eu comecei a conseguir cantar as músicas dele. Inclusive, até no YouTube, no Instagram, tem vídeos aí eu cantando músicas desse cantor. Hoje, para mim, graças a Deus, já não é mais um problema, né? E teve uma aula que eu dei na semana passada, o título foi o seguinte: Como cantar bem absolutamente qualquer música. Como cantar bem absolutamente qualquer música. Esse foi o tema. E aí eu passei ali algumas das coisas que eu já fiz para ajudar nesse processo. Então, eu sempre digo que a única forma de vencer um medo, por exemplo, é enfrentando aquilo que te paralisa. Já dei vários exemplos em outras lives, como o medo de altura que eu tinha. Tinha medo de altura, tinha medo de dirigir, tinha medo de cachorro. Eu tinha, gente. E aí, como é que eu fiz para conseguir vencer isso? Enfrentando esses medos, sabe? Indo em lugares altos, tirei minha carteira de habilitação, comecei a dirigir em tudo que é lugar e aí consegui enfrentar esses medos. E aí venci essa parada. Existem alguns medos que vão surgir na nossa vida mesmo depois de a gente vencer outros? É lógico que sim. Sempre vão surgir. Agora, a gente sempre vai ter duas opções. Ou enfrenta e vence, ou desiste e deixa que o medo te vença e te paralise. Né? E eu acho que para o cristão isso não pode ser uma opção. Porque mais do que qualquer coisa a gente tem o nosso Deus que é todo poderoso e que está sempre disposto a nos ajudar. Sempre disposto a nos ajudar e está sempre conosco. Então a gente tem, acho que o melhor motivo, né, do mundo para não é não ter medo, mas sim enfrentar o medo sabendo que você tem aquele medo que você tem, você está enfrentando essa situação, tendo consciência disso, mas ciente de que você tem um Deus que está ali para te ajudar. Isso é muito importante, porque quando a gente sente medo, automaticamente a gente se isola, a gente entra numa bolha, a gente cria uma bolha e entra para dentro. E a gente acha que aquilo que a gente está enfrentando é maior do que tudo. E não é. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Agora falando da ansiedade. A ansiedade é outra coisa também que ferra com a gente. A ansiedade. E basicamente a ansiedade ela tem vários significados, né? Mas, por exemplo, acho que o significado mais forte de ansiedade é ter o controle ou achar que a gente deve ter o controle do futuro, ou medo do futuro, por exemplo. Incerteza em relação ao futuro. A ansiedade. E a ansiedade também, tanto para quem canta, quanto para quem ministra o louvor, para qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa. A ansiedade, ela trava demais, ela atrapalha demais. Também é algo que logicamente, pode paralisar uma pessoa. Gente, não estou enxergando nada aqui. Estou tentando olhar para a tela, mas não sei se eu estou olhando certo. Porque o sol está bem na minha cara, mas está muito gostoso pegar esse solzinho aqui. Mas aí o que acontece? Quando a gente fica ansioso, primeiro que a gente fica focando naquele problema ou naquela situação que a gente está enfrentando, ou, sei lá, às vezes você está ansioso esperando uma notícia, às vezes a gente está ansioso porque a gente está querendo que uma situação se resolva e ela, ao nosso ver, ela demora para se resolver. Às vezes a gente pode estar ansioso simplesmente porque a gente tem, por exemplo, a gente tem 3 dias para dominar um repertório lá que a gente tem que cantar na igreja, só que aí a pessoa fica desesperada porque a pessoa não sabe como fazer aquilo, não sabe cantar direito e acha que não é capaz, e aí tudo isso vira uma bola de neve. Tudo isso acaba virando uma bola de neve gigantesca de problemas na nossa frente. Isso tudo nos deixa ansiosos. E nos deixa ansiosos por quê? Porque a gente quer ter o controle da situação, a gente quer ter o controle do amanhã,
a gente quer que aquela situação se resolva no nosso tempo, a gente quer que aquilo se resolva do nosso jeito, mas felizmente, eu não digo nem infelizmente, felizmente as coisas não se resolvem dessa forma, né? E nós que somos cristãos, e quem é cristão, a gente sabe que a gente não precisa ficar ansioso por coisa alguma, porque, volta a falar, a gente tem um Deus que cuida de tudo aquilo que a gente precisa. A gente tem um Deus que cuida de tudo aquilo que a gente precisa. Por que eu estou falando isso? Eu muitas vezes também me vejo ansioso. Muitas vezes eu me vejo ansioso. Por quê? Eu, principalmente pelo fato de eu ter uma família, né? Nós somos uma família de 4 pessoas. Eu sou um trabalhador autônomo já há quase 12 anos. Então não é fácil. Tipo, a gente vive literalmente pela fé. Então a gente nunca sabe qual vai ser a nossa renda naquele mês, se a gente vai conseguir pagar o aluguel, se a gente vai ter dinheiro para comprar comida, se a gente vai conseguir pagar todas as contas do mês, sabe? Mas foi uma escolha que eu e minha família a gente fez lá atrás, sabe? No lugar de a gente trabalhar com coisas visando, né, o dinheiro que a gente vai ganhar, e viver em função do trabalho, e não ter tempo de qualidade com a nossa família, não ter tempo de qualidade com Deus, a gente preferiu justamente fazer coisas, né, se envolver em atividades que nos desse liberdade de tempo, que a gente conseguisse se sustentar também, mas que a gente principalmente tivesse tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade entre nós, família, e também tempo, logicamente, para ajudar as pessoas. É por isso que hoje, graças a Deus, eu consigo fazer todo esse trabalho que eu faço na internet, todo esse movimento que eu faço na internet. É uma coisa fácil? Não é. Mas muitas vezes eu me encontro ansioso. Por quê? Porque muitas vezes a conta não fecha. Você calcula, chega um período X do mês, você calcula, nossa, cara, tá chegando a data, olha a antecipação do negócio. Olha a visão de controle da mãe que a gente quer ter. Olha, tá chegando a data lá de pagar tal negócio e não tem dinheiro. Normalmente a gente fica ansioso por conta disso. Não é verdade? E aí a gente se esquece simplesmente de 2 versículos, de 2 textos muito importantes que estão na palavra de Deus. O primeiro é aquele de Mateus 6. Mateus 6, né? Aquele texto que diz: não andeis... perdão, esse é outro versículo. Aquele texto que diz... o Mateus 6, 33, isso. O Mateus 6, 33 e o 34. Então, no 33 diz assim... Nossa, esse sol está me incomodando demais. No 33 diz assim: portanto, não vos preocupeis com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Isso ele está falando, né, uns versos antes. E aí no 33 ele fala: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas? Tudo aquilo que estava sendo citado antes. Coisas que fazem parte da subsistência humana. Comida, bebida, roupas, e tudo aquilo que a gente precisa, né, para a nossa sobrevivência. Então ali, Jesus está nos prometendo que isso, esses itens básicos e o básico que a gente precisa para viver, para sobreviver, ele vai nos garantir. Então, o que a gente precisa se preocupar? Em buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Buscar o reino de Deus é focar nas coisas que estão no alto, focar na salvação da nossa alma e também naquelas pessoas que a gente ama, que a gente discipula, que a gente cuida, se eventualmente esse for o caso, uma vez que o Senhor nos chamou a cada um de nós para espalhar o Evangelho e para fazer discípulos. Então, às vezes a gente... Eu pensei dessa forma por muito tempo, né? Ah, não, isso aí é coisa para pastor. Isso é coisa só para quem é líder. Não, gente. Esse mandamento, essa ordem, ela foi dada para cada um de nós cristãos. Cada um. Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então essa tem que ser a nossa preocupação. Se preocupar com isso. O resto, Deus é quem cuida. Só que, o que acontece? Quando a gente quer ter o controle de tudo nas mãos, a gente tira de Deus essa responsabilidade e assume a direção disso. Só que acontece, não existe ninguém pior do que eu mesmo para resolver os meus problemas.
Isso é muito importante a gente entender. Muito importante mesmo, sabe? Não existe absolutamente ninguém pior do que eu mesmo, do que você mesmo, para resolver os meus problemas, para resolver os seus problemas. Deixar nas mãos de Deus. Aí tem o outro texto lá que fala, né? Filipenses, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, né? Façam-se conhecidas as suas necessidades diante de Deus por meio de súplicas e petições em ações ou em ação de graças. Ou seja, o problema para resolver, para vencer o medo e a ansiedade é, primeiro, em relação ao medo, enfrentar aquele medo, enfrentar aquela situação, lidar com aquela situação, tendo a ciência de que Deus está ali. Deus está sempre presente conosco, sempre disposto a nos ajudar a enfrentar aquele problema. Temos a ajuda de Deus, do Espírito Santo e do próprio Jesus, que tem todo o poder nas suas mãos para nos ajudar, para andar conosco onde a gente for. Então não precisa ter medo de absolutamente nada. E a ansiedade. Quer ver o segredo para não ficar ansioso? É simplesmente chegar para Deus e falar: Senhor, isso, aquilo que o outro estão me deixando preocupado. Estou preocupado com isso. Assumir que você é humano, porque muitas vezes a gente quer esconder isso. A gente acha que pode matar no peito. Isso é errado. Isso que o texto já fala, né? O texto de Filipenses fala para a gente colocar isso diante de Deus. Ah, mas Deus ele não é onisciente? Ele não sabe de todas as coisas? Ele não sabe o que está dentro de mim? Sabe. É lógico que ele sabe. Só que Deus ele é um Deus que nos criou para se relacionar conosco. Então ele quer ouvir isso de nós. Sabe? Eu tenho 2 filhas. Então quando as minhas filhas precisam de alguma coisa, é lógico que olhando para elas eu já sei aquilo que elas querem, aquilo que elas Mas é claro que é muito melhor quando elas vêm falar comigo e falam: papai, eu quero tal coisa. Papai, isso, ou papai, aquilo outro. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. O que vai acontecer? Um pai, e eu como pai, o que eu vou pensar? Na hora, logicamente, eu vou querer resolver aquele problema instantaneamente. E Deus também, logicamente, como um pai perfeito que ele é óbvio que ele vai agir dessa forma sempre. Então esse é o segredo. Está se sentindo ansioso? Abre o jogo com o Senhor. Fala para ele: ó, papai, estou me sentindo assim, está acontecendo assim, a situação é essa, eu preciso disso, aquilo outro. Sabe? E descansar. E aí, quando você fizer isso, você vai começar a entender que, cara, não importa você, não vai adiantar você tentar mover mundos e fundos. Porque o único que tem poder de verdade é Deus. Então no momento que você deixou suas preocupações, né, você entregou para Deus suas preocupações e as suas necessidades, descanse e faz aquilo que você foi chamado para fazer. Pronto. Apenas faça o seu trabalho, apenas cumpra a sua função, o seu propósito. Amém? É isso que eu queria deixar aqui, nessa live rápida que eu nem avisei para ninguém que eu ia fazer, só entrei só para deixar registrado mesmo, porque tenho muitos alunos que estão enfrentando isso. Eu lido com muita gente todo santo dia que enfrenta esse tipo de situação, tá? Embora esse assunto não seja diretamente ligado a canto, a voz, para cantar, logicamente, a gente precisa estar com o coração leve, livre, a mente livre também leve, para a gente conseguir cantar super bem. A gente conseguir cantar com excelência. Isso é algo extremamente necessário. Então, se você se identificou, se você curtiu, compartilhe esse conteúdo com quem você conhece, com quem você acha que precisa ouvir esse tipo de mensagem. E se você quer ouvir mais coisas a respeito disso, pode deixar o seu comentário. Se você precisa de oração, manda uma mensagem no direct. Eu vou ter o maior prazer de orar, me juntar em oração com você. Amém? Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. Um grande abraço.